Queridos, o Levinho, esse microfone está sem retorno aqui em cima. Isso aqui está sem retorno aqui, ó. Queridos, antes da gente começar a mensagem, deixa eu aqui ver. Minha voz está um pouco prejudicada. Nós estivemos lá na casa do Clay e da Célia. Chegou não. Não está zerado não, que a gente zerou no ensaio. Isso, aí chegou. Clay está fazendo tratamento de câncer no pescoço. Ele tem a Célia, o pastor está agradecendo a oração, mas no momento ele não pode receber visita, tá? Por conta da quimioterapia, da radiologia, da radioterapia, e aí por conta da imunidade. Então, estivemos lá, siga orando, segurando pelos demais irmãos que necessitam de oração, aqueles irmãos que têm enfrentado enfermidades. Façamos a nossa parte, amém, irmãos? Cuidemos da nossa saúde e continuamos crendo e orando ao Senhor. Quero convidar a igreja a abrir a sua em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12. Eu quero. Desliga isso aqui. Eu não vou conseguir chegar no final da pregação para ele não. Todos encontraram? Amém? Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quem estava na EBD, quem não está na EBD, desculpa, tá? Você perde muita coisa no vindo para a EBD. Lembra daquilo que nós conversamos a respeito das pessoas que participam das coisas espirituais, dos poderes? É a mesma coisa, tá? Quem não veio realmente não está entendendo. Olha o que o texto está dizendo: todos foram batizados. Todos provaram da água espiritual. Todos provaram da comida espiritual. E agora vamos seguir o texto, ok? Tudo bem? Não estava preparado para isso não, mas eu falei assim, cara, não, é um texto, né? Quando eu estava estudando em casa, eu me liguei nisso. Bem, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se a folgar, que é se alegrar, né? E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Quer? É bonzão. Você me deu? Murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Vamos orar. Senhor, te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Pai querido, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, como um povo santo, nação escolhida, teu povo, Deus, eleito antes da fundação do mundo. Nos reunimos aqui porque o teu Espírito Santo nos conduziu até este lugar. Poderíamos, Deus, estar em muitos lugares, inclusive na nossa casa, descansando, mas aprove o Senhor que nós estivéssemos aqui, te louvando, te adorando. Te louvo pela vida do Ministério de Louvor, que conduziu a igreja em meio à adoração,
também os professores que neste momento conduzem as crianças até a sua palavra. E nós, Senhor, que aqui ficamos, nós te pedimos que o Senhor nos conduza, Pai, através do seu Espírito, ao centro da verdade da tua palavra. Coloco a minha vida em tuas mãos. Guia-me, Senhor, no percurso da explanação das tuas escrituras. Que eu seja fiel, Deus, que nada venha do meu interior, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar? Está gelado, tá? Espera esquentar. Ah, misturou, vai. Queridos, primeiro eu quero explicar do porquê que a gente está trabalhando esse tema. Essa semana, esses dias, o meio evangélico, para quem acompanha, né, foi pego de surpresa pelo afastamento de uns pastores que era referência no Brasil em relação à pregação reformada, que sempre houveram pastores como Augusto Nicodemos, Fernando Gestal, eles sempre estiveram aí, mas eles não tinham tanta presença nas mídias, na internet. Isso se deu após o advento do pastor Paulo Júnior, da Igreja Aliança do Calvário. E aí nós fomos pegos de surpresa, né, com o vídeo dele comunicando o afastamento dele da igreja, em que ele foi afastado da igreja. E ele fala assim, eu que era um homem de uma pregação muito dura, e ele fala assim, eu tanto denunciei meu pecado, tanto denunciava o pecado, chegou a hora de denunciar o meu próprio pecado. E a gente está muito acostumado a ver quedas de homens por conta de roubo, de adultério. E o pecado dele, de fato, foi a dureza com que ele tratava a igreja. O meio evangélico está meio turbulento, porque muitas pessoas estão se levantando contra a igreja dele, achando que a decisão foi muito radical em tê-lo afastado, porque ele diz que ele pediu perdão, se arrependeu, compreendeu o seu pecado, mas a igreja decidiu que o seu afastamento não seria momentâneo, e que eles não desejam mais ele enquanto pastor. E na verdade ele coloca, e aí as pessoas estão vinculando o fato dele ter sido afastado por ele ter uma pregação dura, só que não é essa a questão. A questão que o pecado dele, que ele diz, não é o bojo da pregação. Não há problema em se pregar duramente contra o pecado. O problema estava no âmbito das relações, como ele conduzia a igreja, e ele foi bem claro em relação a isso, né? Cometendo um abuso espiritual, muito autoritário, e ele fala, aquela dureza que você via na pregação se refletia nos meus relacionamentos com o ministério da igreja, com a minha família, com os meus amigos, e ele falou assim, por isso eu hoje me encontro numa posição indigna de ser pastor. Eu acho um avanço, porque isso vai despertar muitos crentes a não se submeterem a lideranças que são autoritárias, porque isso é uma cultura comum no meio evangélico. As pessoas acham que os pastores podem fazer o que querem com a vida das pessoas, como se eles fossem senhores da vida da igreja. Tratam os membros da igreja como se fossem donos, capatazes deles. E de fato nenhum pastor tem essa autoridade. O apóstolo Pedro diz que nós não podemos nos assenhorar das pessoas, não somos donos das pessoas. E essa foi a falha. E ele confessa isso com até muita integridade. Que, querendo ou não, e ele diz que já perdurava um tempo, mas ele falou, eu resisti ao conselho, eu tentei manipulá-lo, persuadi-lo. Então a grande questão é que ele acabou caindo pela soberba, um homem que foi e Deus pode restaurá-lo. A Bíblia diz que aquele que confessa o pecado encontra misericórdia, e as pessoas estão fazendo vínculos, né? Porque ele criticava muito a questão do neopentecostalismo, o pessoal fala assim, mas aí, tá vendo, eles estão aí, e ele caiu, de fato, porque ele confessou o pecado. Se todos confessassem o seu pecado, né, muitos não estariam mais atrás dos púlpitos, em cima dos altares. E foi isso que impulsionou a mensagem, porque é um zelo que todos nós precisamos ter. É um zelo que todos nós precisamos ter. E aí, nesses dias, tive um problema familiar, julguei ser necessário fazer uma correção com um dos meus filhos, não precisa comentar aqui, e ali acabei falando mal, exaltando, e aí falou assim, você é pastor. E eu fiquei muito irritado com ela. Eu falei, você tem que saber separar as coisas. Uma coisa é seu marido, outra coisa é seu Sandro, profissional, e ela fala assim, você está jogando na minha cara o fato de eu ser pastor.
conversamos sobre isso. Aí a gente não sabia que eu ia tratar disso. E aí depois disso foi quando aconteceu o fato do Paulo Júnior. E aí depois, um dia conversando com a Valéria, acho que foi ontem, né? E a Valéria até falou assim: Sandro, eu penso que o fato da Ives ter lançado na sua frente assim, que você é pastor, é o zelo que a gente tem pela sua alma, para que você não caia, que de fato não dá para separar. Você não consegue separar, você não tem como ter um marido bom e um pastor ruim, um pastor bom e um marido. É uma pessoa só. O mercenário separa. O mercenário separa, ele consegue ser um pastor bom e ser um péssimo profissional, mas aquele que se põe a ser crente, de fato a gente precisa estar vigilante, tá? Então, B, te amo, compreendi, tá? Através do instrumento de Deus, que foi a sua mãe, tá? Te peço perdão. É algo que a gente precisa estar vigilante, irmão. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Todos nós, em algum aspecto, podemos ser soberbos. Isso não tem nada a ver com questões financeiras. Quando nós trabalhávamos com pessoas de rua, o que mais nós encontrávamos deitados na calçada eram pessoas soberbas. O que mais há na rua é que a gente vincula a situação de rua, pessoa humilde. Não. São todos soberbos, todos. Foram 7 anos trabalhando ali. Foi, Matheus, mais ou menos isso, né? 7 ou 8 anos. Pessoas que pegavam comida e jogavam fora, pessoas que a gente ofereceu oração falando que era oração, e aí, alguns que a gente conversava estão lá porque não se submetem a pai e mãe, não se submetem a família, não se submetem, preferem estar na rua, grande parte. E aí qual era a minha linha de conversa com ele? Eu falei: rapaz, por que você está na rua? Ninguém te acolheu, não é estranho alguém estar na rua, não tem um primo, não tem um tio, não tem um pai, não tem uma igreja. E aí você fala assim: por que você não vai para a igreja? Aí a arrogância sobe. Não, porque ninguém me deixa. Porque é impossível, irmão, é impossível. Um dia eu falo assim: pastor fulano de tal perdeu a casa. É impossível que ele vá para a rua. A igreja vai se movimentar, ele pode não ter ninguém. Há uma rede, não estou nem falando de coisas espirituais. Foi de uma rede de afeto mesmo, de amor. Nunca permitiríamos isso. Porque, a não ser casos de guerra civil, aí tem coisas que fogem da curva. E o apóstolo Paulo, ele vai tratar essa questão dessa soberba espiritual que todos nós podemos ter. E qual é a grande porta para a gente cair? A gente achar que não vai cair. A partir do momento que a gente acha que a gente está imune, aí é a porta. Porque a gente perde a vigilância. E a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Não devemos ignorar a sua astúcia, o seu desejo de nos destruir. E aí o apóstolo Paulo, ele está lidando com uma igreja que se vangloria muito. A igreja de Corinto é uma igreja muito narcisista. Ela mesmo se elogia, ela conta os seus próprios méritos, de tudo, de espiritualidade, de intelectualidade, de conhecimento. No capítulo 8, a gente já vai chegar no capítulo 10, não vou falar do 8 não, só resumo. Apóstolo Paulo vai estar falando de como precisa estar equilibrado, por exemplo, o conhecimento com o amor. Nós estivemos num congresso de linha reformada, mas ao passo que às vezes a gente percebe de um lado um pouco do desprezo do conhecimento, mas do outro lado há o perigo também de se achar que o conhecimento substitui o desejo pela presença de Deus, o anelo pela sua presença. Então há muitas pessoas que acham que podem reduzir a vida cristã, a nossa vida piedosa, a ser um sugador de teologia. Tem vários livros de teologia sistemática, mas tem poucos minutos de oração. Tem vários compêndios teológicos, mas nenhuma intimidade com o Senhor. Apóstolo Paulo, no capítulo 8, vai dizer que isso precisa estar equilibrado. Não pode haver desequilíbrio. O amor a Deus precisa estar balanceado com o conhecimento. Lá no capítulo 8, versículo 1, ele vai dizer: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Aí ele vai dizer: o saber ensoberbece. O saber sozinho só traz soberba para o nosso coração. E aí ele vai dizer: mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus,
esse é conhecido por ele. Veja, é o amor a Deus que vai fazer com que o conhecimento que eu tenho dele edifique a minha vida, edifique a igreja, porque senão esse conhecimento desprovido do amor à sua presença só aumentará a minha soberba, só aumentará a nossa altivez. E isso é muito importante, porque muitos irmãos têm se enganado, pensando que a vida cristã se resume ao conhecimento acadêmico e teológico, em detrimento da paixão pelo Senhor. Lá em João capítulo 5, Jesus faz essa crítica. Algumas pessoas leem esse texto numa compreensão equivocada, quando ele vai dizer: examinar as Escrituras, porque nelas julgais ter vida eterna. As pessoas acham que quando nós lemos a Escritura, nós encontramos ali a vida eterna. Não, não é isso. Veja o texto todo. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vidas. Eu não aceito glória que vem dos homens, sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Veja, Jesus está falando: olha, vocês examinam tanto a lei, tanto as Escrituras, achando que isso vai fazer com que vocês tenham vida eterna. Mas, no entanto, vocês não têm amor por mim. No entanto, vocês não me encontram nas Escrituras. Vocês acham que vão encontrar vida eterna por conta da intelectualidade, porque vocês conhecem muito. E aí lá no versículo 20, se a gente voltar, versículo 37, Jesus vai dizer: o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Veja, e aqui é uma outra dimensão. Jesus está falando: olha, vocês buscam nas Escrituras, se interessam, estudam, mas na verdade, nem essa palavra vocês têm dentro de vós. Porque se essa palavra de fato estivesse dentro do seu coração, vocês viriam até mim. O que há aqui é um conhecimento superficial, um amontoado. Como qualquer pessoa pode decorar a Bíblia toda. Entende? É necessário que a gente leia a Bíblia, é importante que a gente estude. Ontem a gente esteve lá no culto de 80 anos do meu tio Daniel. Aí, um dos pontos que ele agradeceu ao Senhor, ele fez um propósito com Deus de ler a Bíblia ininterruptamente. Ele lê a Bíblia e quando ele termina, ele recomeça, e quando ele recomeça. Aí ontem ele estava comemorando a 140ª leitura da Bíblia. Ele já leu a Bíblia toda 140 vezes. Porque é algo que foi um voto que ele fez com Deus, de ler a Bíblia sem parar. Isso é importante. É muito importante. Mas só isso não vai substituir. Não adianta eu ter tanto conhecimento, e aqui no versículo 40 Jesus vai dizer: mas contudo vocês não querem vir até mim. Não adianta eu ter um conhecimento das Escrituras quando eu não quero ir até a presença do Senhor, encontrá-lo em um lugar de oração, encontrá-lo com intimidade. É necessário que esteja isso de uma forma equilibrada na nossa vida. No capítulo 9, apóstolo Paulo, ele vai dar prova, ele trata essa questão do equilíbrio, e aí depois no capítulo 9, ele vai usar a sua própria vida como exemplo desse equilíbrio. 9, no versículo 20, ele vai dizer: procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Veja, qual é o nosso desafio? Ser um cooperador do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos cooperando com uma ação que é de Deus. Apóstolo Paulo, ele poderia ter uma postura impiedosa ao ver um fraco, ao ver um sem lei, ou ver um judeu equivocado. Ele poderia ter uma postura dura, rígida, dizer: você não entende nada, não tem nada a ver. Ele poderia ser grosseiro
quando alguém falasse alguma besteira no cunho concernente às coisas de Deus, mas o amor dele a Deus, o amor que ele tinha pela obra, o desejo que ele tinha para cooperar com o Evangelho, fazia com que ele fingisse ser fraco para aqueles que eram fracos, agisse como se fosse sem lei para aqueles que não tinham a lei, porque isso estava equilibrado na sua alma. O amor dele a Deus, o amor pela obra de Deus, fazia com que ele agisse dessa forma. 1 Coríntios 4, 7 mostra que a igreja de Coríntios estava indo na contramão disso. Ele vai dizer: pois quem é que te diferencia? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? O apóstolo Paulo está falando assim: olha, cai em si. Se manca. Tu não é tão boa quanto tu acha que tu é. Porque tudo que você tem foi porque você recebeu. Não é teu. Foi porque Deus te deu. Então por que você está agindo como se você não tivesse recebido? Como se esse algo que você tem fosse de fato do Senhor. Já parou para pensar, irmão? Já parou para pensar que uma pessoa pode gastar a sua vida toda construindo uma gama de conhecimento teológico, intelectual, e de repente ele ser afligido por uma enfermidade que deixa ele com uma debilidade mental, ou que ele não possa mais falar? A gente não tem nada. A gente pode gastar a nossa vida toda crescendo, e de repente estar numa condição que a gente sequer pode falar, sequer pode comunicar. Tudo que nós temos foi porque Deus nos deu. E tudo aquilo que nós temos, administramos porque Deus nos permite. Porque a partir do momento que ele disser: não quero mais. Não quero mais. Não, você não vai fazer mais? Não, você não vai fazer mais. E aí, apóstolo Paulo, quando se dirige à igreja de Coríntios, ele vai usar o povo de Israel como exemplo. E aí ele vai começar a trabalhar o texto com eles. No versículo 1, ele vai dizer: ora, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Vamos lá, irmãos. Eu já vi o pregador falando assim: está vendo? A pedra seguia. Porque Moisés bate na pedra, sai água. Mais à frente, o Senhor pede que ele fale a pedra, ele vai lá e golpeia de novo. Tem pregador que fala assim: está vendo? O texto diz que a pedra os seguia. O povo de Israel ia andando e a pedra ia rolando. Não é isso. O texto, quando diz que eles comiam de uma comida espiritual e bebiam de uma bebida espiritual, e bebiam dessa pedra, essa pedra é Cristo, é a presença de Cristo. Não, ué, pastor, então podia ser outra pedra? Podia, porque o milagre só operava porque Cristo estava com eles. Moisés poderia tocar em qualquer pedra, não é literal. Você não tem que imaginar que tem uma pedra rodando e rolando atrás do povo no deserto. Mas veja o privilégio que esse povo teve, que nós gentios não tivemos, e que muitos gentios não tiveram. Olha os sinais que eles viram. Eles foram livres do Egito. Eles viram o mar se abrir. Eles atravessaram o mar aos pés secos. Eles viram a coluna de fogo. Eles viram a nuvem. Eles viram as pragas se abatendo sobre o Egito, e nenhuma praga abatendo o local onde os judeus moravam. Quantos sinais! Eles foram privilegiados. Eles experimentaram da água que saía da pedra. E apóstolo Paulo, ele está aqui fazendo uma tipologia de Moisés, porque quando ele vai dizer que aquele povo foi batizado em Moisés, tanto na nuvem quanto na água, comendo e bebendo de comidas e bebidas espirituais, é porque quando eles se batizam em Moisés, não é que Moisés seja Deus, mas é que eles reconhecem em Moisés essa liderança. E através do pastoreio de Moisés, eles comem do maná, eles bebem de uma água sobrenatural e também espiritual. Assim também nós, quando nós somos batizados em Jesus Cristo, quando nós seguimos a Jesus Cristo, Ele nos proporciona essa comida espiritual, que é a palavra e que é a sua presença, a água espiritual, como também nos proporciona que participemos da mesa da ceia. É a mesma tipologia. Moisés é um tipo
de Jesus, como tantos outros existem no Velho Testamento. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. E aí ele coloca, veja, todo esse privilégio que o povo de Israel teve não foi capaz de livrá-los da soberba, não foi capaz de livrá-los da queda. Às vezes a gente pensa assim, fulano cresceu na igreja, a gente ouve muito, pastor, eu queria ter tido o privilégio de crescer no evangelho, né? Esses jovens que crescem no evangelho, não é suficiente, porque muitos dos jovens e crianças que cresceram no evangelho, o pessoal fala assim, você nasceu na igreja, eu brigo, não, na maternidade, né? Mas louvo ao Senhor pela oportunidade de ter crescido no evangelho, como alguns adolescentes jovens aqui cresceram, mas isso não é o suficiente. Nós já vimos muitas coisas, não é o suficiente. Aquele povo viu muitos sinais, eu já presenciei, não muitos, mas já alguns milagres muito impactantes. Já vi Muda voltar a falar. Uma vez lá na Apoteose, estávamos no evento, um evento cristão, e aí quando o pastor falou assim, nós vamos orar. E aí, eu não sei, acho que crente é meio frustrado porque não pode ir para a Apoteose assistir o carnaval, e não tinha muita gente, Cida. E aí o local ficou vazio, porque foi todo mundo para a arquibancada. Aí o pessoal do evento falou assim, gente, vamos vir aqui para o meio, está tudo vazio aqui, o que vocês estão fazendo ainda? Ninguém descia, povo desobediente demais. Aí logo ele falou assim, nós vamos orar por cura. Aí o povo desceu. Mas tudo bem, eu estava lá, irmão, na hora da oração, mas desceu uma chuva, era uma chuva, que a água estava assim pelo meu tornozelo, era muita água passando. E no momento daquela oração, eu lembro, como se fosse hoje, eu era novo, eu devia ter o quê? Uns 18 anos. Que, meu Deus do céu, né? A gente chega numa fase, né? Olhando para 18 anos como se fosse há muito tempo, né? Mas tudo bem. Tinha uma pessoa, irmão, numa cadeira de roda, do meu lado. E o pastor falou assim, receba a cura agora. E aquela pessoa ficou de pé, eu caí chorando. Falei, meu Deus. Aquela pessoa não era combinada, ela não foi lá em cima contar testemunho, ela foi curada ali, levantou da cadeira de roda e foi embora. Mas isso não é suficiente para me livrar da soberba espiritual, porque o povo de Israel viu muitos sinais. Às vezes na nossa vida a gente passa por muitas experiências. Quantas pessoas não são curadas, têm enormes livramentos e abandonam a igreja? Quantas pessoas fazem votos com o Senhor, votos de tolo, né? Só se o Senhor me der, jamais vou te abandonar. A bênção chega, nunca mais volta. Foram 10 curados, irmãos. Só um voltou para agradecer. Não é a cura, não é o sinal, por mais que seja maravilhoso, mas e sim uma genuína compreensão do evangelho que salva o pecador. Não é a cura, não são os sinais. E aí o apóstolo Paulo, na sequência do texto, ele vai dar algumas características que a gente pode identificar, que mostram para nós se de fato nós estamos sendo acometidos por uma soberba espiritual. E esse é o momento da gente usar isso para análise da própria vida. Para todos aqui, para a igreja, para todos, para mim também. A gente vai olhar para o texto e olhar para a nossa própria vida. E esse é o exercício de hoje. Porque o apóstolo Paulo dá as características de alguém, do que faz um soberbo espiritual. Vamos lá para o versículo 6. Versículo 6 diz assim: e estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. A primeira característica de alguém que é soberbo espiritualmente é que ele é uma pessoa cobiçosa. Ele cobiça. Seu apetite pelas coisas do mundo, é incessante. Ele não consegue entrar num estado de contentamento. Lembra do que o apóstolo Paulo vai dizer? Passei por açoites, naufrágio, tive fome, frio, passei por tudo, por chicoteados. Em todas essas situações, aprendi a estar contente. O soberbo espiritual, ele nunca está contente, porque ele nunca se satisfaz com o que Deus está proporcionando a ele.
Porque ele acha no seu interior que ele precisa de mais. Ele acha que Deus está sendo injusto com ele. Porque o vizinho que é da corimba consegue alguma coisa, mas ele, o santo de Deus, não tem. Se a soberba que se aplaca em seu coração. A soberba espiritual, o crente, o membro de igreja soberbo, ele reclama do Senhor. O povo de Israel tinha o que era necessário. Tinha comida, tinha água. Em algum momento, quando eles recebem o maná, a gente já trabalhou isso aqui naquela vez que a gente pegou sobre o vulgo, chove o maná, eles ficam assim, estupefatos, meu Deus. Inclusive, o nome maná vem disso, né? Porque o que significa maná? Maná é o que é isso? Eles ficaram perplexos, porque eles achavam que aquilo tinha um gosto de mel. O maná não mudou. O maná não mudou, mas a soberba foi entrando no seu coração, porque a Bíblia diz que o vulgo, a turba, que eram aquelas pessoas que se agregaram ao povo de Israel, foi disseminando o povo. E aí, aos poucos, eles começaram a reclamar do pão que Deus mandava. Veja, o pão não mudou. Foi sempre maná. O que foi que mudou? Foi o paladar deles. Porque aquilo que saciava eles no passado, agora não sacia mais. Números 11, versículo 6, vai dizer assim: agora, porém, a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Veja, o maná que era a bênção do Senhor, agora eles olham para a bênção de Deus, para a provisão de Deus, e sentem uma alma seca, uma alma que não é grata, uma alma que não se contenta e não se alegra pelo aquilo que Deus está dando. Essa semana eu vi um vídeo no Instagram muito legal, muito bom. O pai buscando a menina na escola, e ele vai filmando assim. Eu acho que a menina ofendeu o pai, falou que o carro do pai era velho. Alguém viu esse vídeo? Bom demais, irmão. Aí ele falou assim: olha, papai podia até buscar você na escola de carro, mas o carro do papai é velho. Irmão, ele fez aquela garota andar muito, era uma garota pequenininha. Aí ela não está aguentando mais. Ela: papai, podia até comprar um sorvete para você, mas estou juntando para trocar de carro. A garota chora, irmão. A garota chora. Foi bom demais, irmão. Tem que ser assim mesmo, irmão. Porque tem gente que não consegue ser grato com aquilo que Deus deu. Não consegue. Sempre deseja a coisa que é do outro. E aí você acha que a coisa não foi progressiva? Não, irmão. Porque o pecado é progressivo. Números 21, versículo 5. Aquele povo que se alegrou com o maná e que agora não se satisfaz do maná e reclama do maná, agora ofende o maná. Números 21, 5. E falaram contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio, que é nojo, fastio deste pão vil. E que pão vil é esse? É o maná. É o pão que está descendo do céu. Deus está mandando pão do céu, e o povo está dizendo que o pão é vil, que é ruim. Vai dizer, chega a me embrulhar o estômago. É muito ruim. Meu Deus, foi aquilo que Deus colocou para que eles pudessem ser sustentados. Mateus 6, 31 e 32, Jesus vai dizer assim: olha, portanto não vos inquieteis, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. São os gentios que procuram todas essas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Ele está falando para os judeus: olha, porque vocês estão agindo como se fossem os gentios. Os gentios não tiveram tantas experiências como vocês tiveram. Os gentios não tiveram tantos sinais. Deus já deu tanta prova. Vocês estão preocupados com o que vai comer, com o que vai beber, com o que você vai se vestir. Vocês agem como se Deus nunca tivesse cuidado de vocês. Vocês não param de reclamar. Tiago 4, 2, 3 vai dizer: cobiçais e nada tendes. E é muito legal a introdução desse texto, porque uma pessoa cobiçosa nunca tem. Já percebeu? Porque por mais que ela tenha, ela nunca tem. Porque ela nunca se satisfaz. Então toda vez que ela tiver, em pouco tempo ela não terá. Veja isso na vida dos seus filhos. Eu quero essa boneca, eu quero esse patins. Ai, mãe, é o sonho da minha vida esse patins. Que vida? Tem 9 anos, miséria.
Sonho da minha vida. E acho pior é mãe e pai que marquem nessa história. Aí o sonho da vida da minha filha. Só filha tem quantos anos? 5. Que vida, cara. Sonho da vida. Aí o pai se mata para comprar o patins bonito que roda e a lâmpada acende. A criança pega, abraça, festeja. Ai, pai, mãe, você é lindo. Chum, chum, patins no canto, jogado no canto da sala. Sabe por que isso, irmão? Porque é um desejo cobiçoso. Essa criança nunca tem. Isso é uma marca, não é também na nossa geração, mas mais ainda neles. A gente rala, sai dessa, irmão. Você que é pai, mãe, sai dessa. Ai, meu filho vai me amar mais se eu tiver. Não vai nada. Falamos hoje aqui pela manhã, né? Da batata. O pessoal que não teve de manhã. A gente era pequeno, irmão, tinha dinheiro. 4 palitos de fósforo, uma batata. Era tudo, irmão. Virava elefante, virava girafa, virava tudo que a gente quisesse. Espetava os palitinhos assim, ó. Brincando com batata, irmão. Você não fez isso? Era o que a gente tinha. Hoje não. Eles nunca têm nada. Nunca tem nada. Entra no videogame, irmão. Videogame, então, é pior ainda. Porque na minha época, você comprava o jogo. É o jogo. Acabou o jogo. Você só trocava de jogo quando, de fato, você virou. E a gente ficava ali pro final, que você não podia salvar, né? Desligou, meu irmão, volta. Aí depois inventaram o tal dos password que a gente botava. Agora pode salvar. E aí, sabe como é que é o esquema agora, irmão? Você compra o jogo não termina, não. Tem que comprar outra parte do jogo. Eu falei, como assim outra parte do jogo? Você fica comprando. E fica gerando isso no coração deles. Nunca estão satisfeitos. Não, mas eu não comprei, eu ainda não terminei o jogo. E por mim nem vai terminar, o problema é teu. Vai trabalhar. Porque o cobiçoso nunca tem. Ele nunca tem. Você dá, mas o sentimento de não ter sempre está dentro dele. Ele sempre está com a sensação de não ter. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. E pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Então a primeira característica de um crente, de algum soberbo, ele é cobiçoso. Vamos olhar para dentro da nossa vida. A conquista do meu irmão me afeta negativamente? E deixa eu te explicar como é que faz isso. A Bíblia diz: chorai com os que choram, aí tranquilo. Morreu, choramos. Mas há uma coisa que as pessoas têm dificuldade, que é se alegrar com os que se alegram. E aí, sabe como é que fica expressa a dificuldade? Simone chega para mim e fala assim: pastor, minha filha aprendeu a ler com... Camila tem quantos anos? 4. Pastor, minha filha tem 4 anos, já está lendo tudo. Aí eu, em vez de falar, caraca, que legal, Simone, glória a Deus. É mesmo, Simone? Meu filho também. Com 4 anos já leu tudo. O que custa eu me alegrar com a alegria da Simone? O que custa? Ela não perguntou nada do meu filho. Ela veio expor uma alegria. Está ótimo, irmão. Se alegra com o que estão alegre. Tem gente que não consegue. E não consegue. Se você ouve, alguém te conta uma bênção, você precisa ter uma bênção equivalente para dizer: não, eu também sou abençoado. Está pensando o quê? Só tu que é alegre? É o cobiçoso, irmão. É o crente arrogante. Vocês nunca passaram por essa experiência? De chegar a contar uma coisa assim: pô, caramba, ele vai se alegrar. Aí ele vai lá e manda uma igual. Minha filha também. Falou: meu filho passou na faculdade. Minha filha também. Olha, meu Deus. Se alegra com a alegria do outro, irmão. Tão bom. Poxa, que bom, irmão. Que bênção. Deus a abençoe. Que Deus cubra ela com essa... Acabou, irmão. Essa é a primeira característica de um soberbo espiritual. A segunda, está no versículo 7. Apóstolo Paulo vai dizer assim: não façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para alegrar. A idolatria religiosa, tanto para imagens quanto para o nosso próprio eu, ela nada mais é, querido, do que uma adoração da nossa personalidade no aspecto de uma divindade. Quando eu escolho um Deus, quando eu defendo um Deus, seja ele uma entidade, seja ele um santo, ou seja ele o Deus que eu acho que é o meu Deus, a gente precisa ter o cuidado da gente não estar projetando o nosso próprio ego, a nossa própria vaidade nesse Deus, para que de fato ele não seja um espelho. Então, se o Deus que eu sirvo não me confronta, não me questiona, não me desagrada,
não me deixa incomodado. Pô, esse Deus é muito parecido comigo. Toca aqui. Sou eu, meu. É uma emanação de tudo aquilo que eu acredito, que eu resolvi colocar em cima do altar. É um eu divino. Caramba, eu amo esse Deus. Como ele é parecido comigo. A gente pensa igualzinho. Coincidência. E aí há uma preocupação, porque pode ser que nós estejamos reunidos aqui adorando a vários deuses. Eu adorando o Deus do Sandro, Naô adorando o Deus dele. Não, Sandro, Deus é um só, não sei. Só vai ser um só se o Deus que nós estivermos adorando for o Deus da Bíblia, das Escrituras. Só. E aí, a palavra do Senhor tem várias características. A palavra de Deus tem alguns nomes. Por exemplo, a palavra de Deus é chamada de espada. A palavra de Deus, em alguns momentos, é chamada de martelo. A palavra de Deus, em alguns momentos na Bíblia, é chamada da rocha que esmiuça. Então, se eu saio do culto e em nenhum momento a palavra me cortou, me amassou e me despedaçou, tem alguma coisa estranha aí. Porque eu não vejo, por exemplo, na Bíblia, a palavra de Deus é a pantufa que afofa os seus pés. Não, irmão. Se é só lá no David Leonardo, irmão. Na Bíblia não, irmão. Tem evangelho de pantufa não, irmão. Ah, a palavra de Deus é um algodão doce que alegra a nossa vida. Tem isso não, irmão. Não, ninguém vem para a igreja para ser afrontado. Eu sei disso. Mas a palavra de Deus sempre nos confronta, porque ela sempre está nos moldando. Há um confronto constante. Romanos 1:25, o apóstolo Paulo vai dizer isso, olha. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Certa vez aquele repórter do SBT, parece estar sempre com raiva, qual é o nome dele? Esqueci. Cabrini. Ele entrevistando um montão de homossexual. Olha a divergência. E vocês dois, pode ter sexo antes de casamento? 2 homens. Não, temos que casar em santidade. Aí ele vai para uma pastora que é transexual, que é travesti. Então, e na sua igreja também tem santidade? Não, eu prefiro acreditar num Deus que é amor. E aí o casal que é homem com homem, fala, não, ela está errada. Não, o meu Deus não me julga pelo fato de eu ser prostituta. Porque é o Deus dela. Ali são vários deuses. E eu não estou julgando eles pelo fato da homossexualidade. Porque se a gente não vigiar, faremos a mesma coisa. Faremos o Deus. E aí por que muitos pastores casam, recasam e não se sentem julgados? Porque ele tem um Deus que é dele. Não, o Deus que eu sirvo não vai me julgar. O Deus que eu sirvo não vai me condenar. O Deus é o Deus dele. Não é o Deus da palavra. 2 Timóteo 4, versículo 3, é o desenvolvimento disso. Porque se eu crio um Deus para mim, o que me falta? Alguém que pregue desse Deus que eu criei. Já criei um Deus, já criei um código religioso, o que me falta? Me falta um sacerdote. Que pense igualzinho a Deus e que fale tudo que eu quero ouvir. 1 Timóteo 4, 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Ora, e é por isso que João vai dizer, por que o mundo os ouve? Porque eles são do mundo. Ah, pastor, mas a igreja está lotada. Eu sei que está lotada. Eu sei que as pessoas estão indo lá. Por que o mundo os ouve? Porque eles são do mundo. É o desejo de ouvir coisas que são agradáveis. Porque quando eles são expostos às Escrituras, seus ouvidos coçam. Foi na quinta-feira. Irmão, cada um tem o que tem, né? Eu não fico pregando evangelho no meu trabalho o tempo todo. Mas eu solto muito versículo. Muito versículo. Do nada, eu falo assim, Sandro, você... Ela fala assim, eu brinco, né? Os meus alunos têm uma musiquinha. Educação infantil, né? Tio Sandro é muito lindo, mais bonito que o Thor, tão perfeito não existe, não dá nem pro Brad Pitt. É artista de cinema e também muito famoso. Além de ser muito bonito, também é muito charmoso. Meu irmão, mas eles vêm cantando. Meu irmão, eu vou filmar para vocês. Carolina, quer eu faça uma música para você? Eles vêm, irmão, e é assim, e às vezes a professora está passando assim, Brasil 2000. Aí eu venho com minha turma vem cantando, a turma dela para de cantar, começa a cantar minha música. A professora faz assim, ó.
Aí a menina da limpeza falou assim: você se acha muito. Eu falei: me acho não, porque quem se acha muito é porque toda hora se perde. Eu sei muito bem onde estou, Jesus Cristo me salvou. Aí ela: tudo você é Deus, eu falo contigo, tu é Deus, é Deus. Eu falei: então tá, vem cá, vamos conversar sobre Satanás então, garota. Vem cá, encher tua vida de Satanás. Ela: cruzes. A gente dá, irmão, a gente dá o que a gente tem. A gente fala aquilo que está dentro do nosso coração, mas as pessoas, quando não querem Deus, elas se sentem agredidas, incomoda. Tem uma menina até que é legalzinha, mas ela fala assim: caraca, tudo teu é Deus, tudo teu é Deus. Eu falo: você quer que seja o quê? Lúcifer? Obrigado, Lúcifer, pelo dia que você me deu. É Deus mesmo, irmão. Mas quando o coração da pessoa não está desejoso, de fato incomoda. De fato, às vezes você perde alguns amigos. Terceira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer, está lá no versículo 8. Ele vai dizer: e não forniquemos, como algum deles fornicaram e caíram num dia 23.000. Na Bíblia, há um estreito relacionamento entre a idolatria e o pecado de adultério. Geralmente, quando a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, vai falar sobre idolatria, e não só apenas no quesito conceitual e espiritual, também no físico. Muitos cultos pagãos tinham a prática da sexualidade, existiam as prostitutas cultuais. A pessoa ia oferta e tinha relacionamento com as sacerdotisas, né? Então a sexualidade ela era usada no âmbito, no meio do culto. E aí é muito estreito. Ezequiel 16:15, Deus vai fazer uma crítica ao seu povo, a Israel. Ele vai dizer: tu confiaste a tua formosura e te prostituíste por causa da tua fama, e derramaste as tuas prostituições sobre todo o que passava para seres dele. Veja, a Ezequiel vai dizer assim: a nação de Israel confiou a sua beleza e a sua formosura por causa de quê? Por causa da sua fama. Vamos lá. Porque o povo de Israel era famoso, muitas coisas. As coisas que Deus operava no meio deles, todas as nações sabiam. E aí, por conta dessa formosura e dessa fama, os povos vinham até Israel e Israel se associava. E aí, como eles se associavam, eles permitiam que os cultos pagãos entrassem no meio de Israel. E é dessa prostituição que o profeta Ezequiel está fazendo. Eles estão se deitando com outros deuses. Eles estão adorando a outros deuses. E eles se cometeram isso porque eles confiaram na sua fama, na sua formosura. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Somos uma igreja grande? Não. Somos uma igreja linda? Sim. Mas, por exemplo, no tamanho que nós somos aqui, já recebemos convite de propostas, por exemplo, de trazer político aqui. E a pessoa falou assim: pastor, nessa eleição, posso levar o candidato lá? Eu falei: pode, todo mundo é bem-vindo lá. E aí ele vai poder falar? Não mesmo. Não, mas não tem que ser no culto, não. Aí ele pode falar com a igreja no final do culto? Eu falei: não sou dono de ninguém. Como é que é isso? Não, irmão, não sai ninguém que o candidato vai falar. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A igreja é de Jesus Cristo. Maneira nenhuma. Tudo bem. Aí ele falou assim: mas eu posso passar o teu telefone para o candidato? Eu falei: passa. Não tem problema nenhum. Passa o meu telefone para qualquer um. Aí me liga a secretária do candidato a vereador: oi, pastor Santo, tudo bom? Tudo bom? Fiquei sabendo aqui que o senhor está interessado em se unir a nós. Eu falei: eu não. Falei: eu não pedi nada. Falei: vocês que vieram até mim, e eu nem tenho nada para dar para vocês. No máximo uma oração, para que Deus faça a vontade dele. E se a vontade for não ganhar, que você não ganhe. Ela não? Eu falei: não, querida, acho que teve um problema de informação aí. Ela: então desculpa, está desculpado, perdoai divino. Acabou, irmão. Mas muitas igrejas, por conta da sua fama e por conta da sua formosura, se deitam com outros povos, com outras coisas. É um político que sobe no altar, que pega o microfone, é alguém, o nome disso é prostituição. O nome disso é adultério. Toda vez que a igreja encontra um caminho de prazer onde Deus não está, o nome disso é prostituição. Só que a igreja é noiva de Jesus. O problema é que muitos pastores agem como cafetões da igreja e vendem a noiva de Cristo como se fosse uma prostituta na esquina. Só que o dono da noiva vai voltar. O marido da igreja vai voltar, irmão.
E esse pastor vai se ver com Jesus Cristo. Quando ele chegar para esse pastor e falar assim: fala aqui comigo como é que você tratou a minha esposa, porque você enfeitou ela como se ela fosse uma prostituta na rua. Eu confiei a minha igreja a você. Ah, irmão, haverá o grande julgamento. Com os pastores a coisa é diferente. E não é porque são melhores, porque a quem muito é dado, muito mais é requerido. Vocês conseguem compreender? O soberbo, ele fornica com outros deuses, porque quando o Senhor não me abençoa, e aí o soberbo, ele vai tentar buscar outros caminhos. Você acha que não tem crente que vai para centro de macumba? Tem muito, irmão. Muito. Irmão, eu trabalho com muita gente de candomblé e umbanda, eu tenho muito aluno. Algum movimento está acontecendo, os jovens estão se identificando muito. Meus alunos da noite são muitos, eu nunca vi isso. Porque a coisa começou a ficar representada pelos artistas. Antes era uma coisa ficava assim meio clausurado, mas hoje, como você tem uma Anitta, a galera que bate no peito, eu sou do candomblé, isso aqui. Então os jovens meio que começam a se identificar. Eu dou aula para o pessoal da noite, é muito jovem, adolescente, já com amarrado o braço, com guia, e são todos ali, lá no centro, vai muito crente. Eu tenho um aluno que já é quase pai de santo. Ele falou assim: eu atendo pastor, professor. Já atendi pastor. Que foi lá buscar. Falei: foi buscar o quê? Desculpa perguntar. Crescimento para a igreja dele. É surreal, não é? Mas é o que está acontecendo. E qual é o nome disso? Fornicação. É a igreja de Jesus se deitando e se prostituindo com outros deuses, com entidades demoníacas. Versículo 9 diz: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Meu irmão, em nome de Jesus, principalmente você que veio de uma confissão religiosa, onde quem imperava mais lá era a teologia da prosperidade, e que dizia assim: não, você pode botar Deus à prova. Não coloque. Não coloque. Já trabalhamos isso aqui na Escola Bíblica Dominical. Vamos passar de uma maneira acelerada. Não tente ao Senhor. Não coloque Deus à prova. Isso afronta ao Senhor. Já comentei aqui de um pastor que ele falou: você vai entregar a tua oferta no altar e Deus é obrigado a te abençoar. Vamos orar de cara para a parede, usando a figura daquele rei, né? Vai morrer, botou a cara na parede. Fala sério com Deus agora. E a câmera passava e as pessoas socando a parede e chutando a parede, exigindo a bênção do Senhor. Deuteronômio 6,16 vai dizer assim: não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Mateus 4, versículo 7. Jesus responde ao diabo durante a tentação no deserto. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí você fala assim: pastor, mas resolve Malaquias 3,10. Porque em Malaquias 3,10 diz que a gente pode colocar Deus à prova, como se a gente pudesse exigir uma bênção do Senhor por conta da oferta. Só que a gente está invertendo. Em Malaquias 3,10 não é o homem que exige de Deus, é Deus que exige do homem. Entrega os dízimos e as ofertas. É Deus que está exigindo que o culto seja restaurado. É Deus que está exigindo de nós que o culto seja da forma que Ele quer. Aí Ele vai dizer: faça o que eu determinei. Você vai ver que eu vou te abençoar, mas é Deus que está exigindo, não é o homem. E mesmo assim, Malaquias 3,10 é um caso único na Bíblia. Então, queridos, se Deus não te autorizou, não faça. Nós não temos nenhuma condição de colocar Deus à prova. Não podemos tentar o Senhor. Isso é uma afronta à sua soberania, à sua majestade, ao seu senhorio na nossa vida. Ele é Deus, irmão. Versículo 10. O 10 é a consequência daquele que de fato quer tentar ao Senhor. Porque todo aquele que tenta ao Senhor, para pensar numa oração: Senhor, entreguei a oferta, está aqui, Deus, muda a minha história. Vai mudar a minha história. Eu lembro isso aí eu vi, tá? Não é comentário não. Do Macedão, meu amigo, falando assim. Fico vendo o pessoal aqui, vindo para a nação, fica sentado aqui, perninha cruzada, lendo a Bíblia. Está certo isso? Tipo um crente lendo a Bíblia. Qual seria a resposta?
Ele, claro que não. Você tem que chegar, sentar e ficar lendo a Bíblia. Você tem que chegar aqui revoltado. Tem que sentar aqui revoltado. E vai dizer, o Senhor vai me abençoar hoje. Eu quero entrar aqui e ver crente revoltado. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Jesus, cadê o período veterotestamentário só para ele fazer vu? Eu quero ver crente revoltado, irmão. Que oração é essa? É uma oração cheia de murmuração. É uma oração cheia de murmúrio, cheia de reclamação, cheia de queixa, cheia de descontentamento. Como uma oração dessa pode agradar o coração do Pai? Uma oração de insatisfação, uma oração de revolta. E no versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O soberbo espiritual, ele é um constante murmurador. Ele está sempre reclamando, sempre descontente, sempre querendo colocar Deus à prova, sempre questionando, cadê o Senhor que não faz isso? Cadê o Senhor que não faz isso? Cadê o Senhor que não faz isso? Ah, mas pastor, mas nos Salmos eu vejo Davi, eu vejo Asaf, mas no final estão sempre pedindo perdão. Eu sei, porque Deus sabe que a gente é pó, que a gente ora e às vezes a gente falha até na nossa oração, mas lá no final do salmo está o cara pedindo perdão. Até que eu entrei no teu santuário, Senhor, e entendi tudo. Basicamente ele falou assim, desculpa, eu fui um idiota. Mas está lá, irmão. Está lá, Números 11, do 4 a 6. Ah, Jesus, deixa eu correr. Aqui no Números 11, de 4 a 6, a gente vai recomentar aquela questão do maná. O povo começa a reclamar. Moisés, por que você tirou a gente do Egito? Porque lá a gente comia pepino. Não consigo me identificar com esse texto, eu não gosto de pepino, irmão. Eu plantei pepino lá em casa, tá bonitão. Plantei só para eu planto de negócio só para ver nascer. E a minha casa tem uma coisa engraçada, irmão. Tipo, eu plantei couve. Nada a ver com a pregação, desculpa. Aí tem 2 vasos, irmão, desse tamanho assim, Jurandir. Couve bonita. Aí eu cheguei assim, não, a couve amarelada, se cair. Aí quando eu olho para a pia, um saco de couve vindo no mercado. Eu falei, o que está acontecendo aqui, gente? Eu tenho couve orgânica, sem nada de química. Vão lá e compra couve, meu pai do céu. Mas tem o couve, tem o morango, tem manjericão, boldo, tá bonito. Agora o pepino tá subindo lá, tomate. O povo está reclamando. O povo está reclamando. E aí em Números 11, do 10 ao 13, Moisés começa a ficar preocupado. E Moisés fala assim, isso não vai dar certo. Isso, Deus vai se irar. Vamos ler, Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor. E isso pareceu mal a Moisés. E aí Moisés percebe que Deus está irado. E eu acho que ele pensa assim, eu não tenho nada a ver com isso não. Aí olha a conversa de Moisés. E ele perguntou ao Senhor, Senhor, por que trouxeste mal sobre o teu povo? Foi por não te agradares de mim? Que colocaste sobre os... Ele vai dizer, é minha culpa? Eu fiz alguma coisa? Eu te chateei em algum lugar? Por que você botou esse pessoal no meu ombro, assim, para eu carregar? Eu te fiz alguma coisa, Deus? Basicamente é isso que ele está falando. Fala para mim, o que eu te fiz? O que eu te fiz para fazer eu carregar esse povo? A Bíblia é muito legal, né? E ele perguntou, por que trouxeste mal? Foi por não te agradar de mim? Por causa fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o trouxe à luz? Por que me pedes para carregá-los nos braços? Como uma ama carrega um recém-nascido e levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados. Onde eu vou conseguir carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo, dê-nos carne para comer. Lá no versículo 18 a 23, o pessoal faz a oração do universal, a oração da revolta. Não, queremos carne. Ouvi o amigo do Sandro. Ele falou, tem que fazer a oração da revolta. Deus dá a carne. Tá vendo, Sandro? A oração move a mão de Deus. Ó, Deus nem queria, mas fez. Eu vi um pastor falando agora. O profeta, Deus legitima a palavra do profeta, mesmo que Deus não tenha mandado ele falar. Top. Mas aqui parece que isso está acontecendo. Porque Deus não abençoou, Deus se irou, mas de tanto o povo clamar, Deus deu ao carne. E aí, ó, veja a palavra. Diga ao povo, consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo, se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Consegue compreender? Dá para entender, imaginar o coração de Deus ouvindo essa oração? Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne
E vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas um mês inteiro. Meu Deus, passa até o Lula. Passa até o Lula, irmão. Até que lhe saia carne pelo nariz. E vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês. E se queixaram ele dizendo, porque saímos do Egito? Disse, porém, a Moisés, aqui estou no meio de 600.000 homens de pé. E diz, darei carne para comer durante o mês inteiro. Não há nem rebanho para isso tudo, mesmo que a gente abata todos os animais, mesmo que todos os peixes do mar fossem pescados. O Senhor respondeu a Moisés, meu poder está limitado? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Tá, glória. Se a gente vem até aqui, tá vendo, São, deu certo. A oração da queixa deu certo, moveu o poder de Deus. Números 11, 31 a 34. Não se perde, vem comigo. Depois disto veio um vento da parte do Senhor que trouxe cordonizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, até num raio de uma caminhada de um dia. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu recolhendo as cordonizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então, eles a estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado de Quibirote Hativá, porque ali foram enterrados que tinham sido dominados pela gula. Essa expressão hebraica significa sepulcros da cobiça. E às vezes a gente, enquanto crente, a gente acha porque o povo recebeu o milagre, é sinal de que o favor de Deus os alcançou. E nem sempre é. Muitas vezes o milagre só é para acelerar o juízo de Deus na vida de alguém. Não nos iludamos, irmão. Não nos enganemos. Há uma consequência para a nossa soberba espiritual. E essa consequência, ela é progressiva. No versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer assim: Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Todo soberbo espiritual tem uma vida prostrada na sua comunhão com o Senhor. A sua fé não é viva, o seu louvor não é genuíno. O soberbo espiritual, ele não adora, ele não chega, não se derrama. Ele está muito cheio de si. Ele tem muita adoração de si próprio, ele não consegue adorar ao Senhor. No versículo 9 diz assim: não tendemos a Cristo como alguns deles também não tentaram, tentemos, e pereceram pelas serpentes, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelas mãos do destruidor. Esse destruidor não é Satanás, é o mesmo anjo que feriu os primogênitos. É um anjo enviado da parte de Deus para os matar. Essa é a consequência da soberba espiritual. Faz com que a nossa vida fique prostrada. A gente vai perecer. Se a gente permitir que a soberba entre no nosso coração, nós pereceremos. Se um dia essa igreja chegar a 10.000 membros e de repente a soberba entrar, essa igreja do nada deixa de existir. E a gente já viu casos assim. Igrejas que eram um império e por conta de um vento que soprou, o marido morreu, a mulher foi presa e hoje a igreja não existe em lugar nenhum. Porque pereceu na mão do destruidor. Porque Deus fez com que esse ministério perecesse. Precisamos estar totalmente vigilantes. E aí, para tentar fechar as 5 folhas que me restam, nesses 6 minutos que me restam, a gente fica pensando assim: meu Deus, o povo de Israel, terrível, terrível, que povinho, povinho nada, irmão, pior somos nós. Porque tudo isso aqui, apesar de ter acontecido com Israel, não é sobre Israel, é sobre nós. Porque isso já aconteceu. Apóstolo Paulo só está falando, ele não está falando para Israel, ele está falando com a igreja. Aqui já é a era da igreja. Apóstolo Paulo está trazendo elementos do Velho Testamento para tratar com a igreja. Versículo 11. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso. Tudo isso aqui é para a gente.
Lembra quando eu falei de manhã que tudo faz parte de uma progressão, de um crescimento, de uma manifestação daquilo que Deus quer? Essas coisas aconteceram, Deus permitiu. Presta atenção, para aviso meu, para aviso teu. É para aviso nosso. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Nós estamos nesse momento, irmão. Isso é para aviso nosso. Quem é mais tolo? Vamos pensar. Quem é mais tolo? Israel, que não se submeteu a um Deus que não tinha cumprido a promessa? Ou às vezes nós que não nos submetemos a um Deus que já cumpriu a promessa? Quem é mais tolo? Israel, na época de Jesus, de não se submeter a Jesus Cristo, que se esvaziou da sua glória, ou nós que não nos submetemos a um Jesus Cristo que já retomou a sua glória, que já está sentado no trono? Quem é mais tolo, irmão? Somos nós, porque nós já temos a imagem de um Cristo glorificado, nós já vivemos a promessa, Cristo já veio, Cristo ressuscitou, Ele pagou o preço, e às vezes nós nos comportamos tal qual o povo de Israel, e eles não tinham nada do que nós temos, eles estavam numa promessa longe, estavam vivendo na sombra, muitas das coisas eles não conseguiam entender, mas nós hoje conseguimos entender. Isso aqui não é sobre Israel, é sobre nós. É sobre a igreja. Apóstolo Paulo está falando para a igreja. E no versículo 12, ele vai dizer: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. E eu sei que nesse momento, muitos irmãos podem estar tentados. Ah, pastor, viu aí, ó? Aí, ó. Pode perder a salvação, sim. Ah, o texto te pegou. Quem está de pé, o que o texto diz? Quem está de pé tem que tomar cuidado o quê? Para não cair, sim ou não? Não, irmão. Olha para o texto. Vê o que o texto diz. Aquele que julga estar de pé. Aquele que acha que está em pé. Aquele que cuida está de pé. Aquele que pensa, eu estou falando das versões, das Bíblias que eu li, que são várias versões. Aquele que pensa que está firme, porque esse, na verdade, é como alguém morto e caído que bate no peito: não, Senhor, eu não preciso do Senhor. Mas ele já está prostrado no chão. Ele julga estar de pé, mas não está. Não está. Ele está caído. Você que está aqui nessa noite, que ainda não teve um encontro, não tomou uma decisão, desculpa. Se isso te incomoda, vou fazer o quê? Tomara que você não se acostume com isso. Mas eu não tomei a minha decisão de servir ao Senhor. E você pode estar com a falsa sensação: não, estou tranquilo, estou administrando, não chegou o meu tempo ainda. Só que a Bíblia diz que nem tudo tem sua hora. O tempo de Deus é já. Que história é essa? Não, ainda não chegou a hora. O tempo vai chegar, o tempo de Deus é já. O tempo de Deus é já. Lembra quando Jesus Cristo falou: louco, hoje mesmo podem pedir a tua alma. Pode ser hoje. Pode ser que domingo que vem já tenha outro, seja outro pastor aqui pregando. E por quê? Morreu. Acontece, irmão, é rápido. Lá no aniversário do meu tio ontem, uma senhora, Catinha, chegou para mim: oi, Sandro, como é que está seu pai? Eu falei, aí na hora que ele perguntou, tinha uma senhora que já sabia que meu pai tinha, ela fez assim, eu falei, tá bem, Marlene, tá bem. Ela, ai, graças a Deus, ele tá ótimo. Aí eu tô lá brincando. Aí ela me conheceu criança. Sandro, por favor, você sabe que eu tô velha, né? Você sabe que eu tô velha, desculpa, fica tranquilo, Marlene. Do nada as coisas viram, irmão. Qual é a certeza que você tem? Não vou nem falar qual é a certeza, mas qual é a tua certeza que você tem para daqui a 30 minutos, irmão? Não temos certeza nenhuma, de nada. De nada. Vindo para cá tinha um carro batido ali. Aquela pessoa planejou bater, irmão. Participar de um acidente, quem veio do lado de lá viu o carro batido ali. Não temos certeza de nada. O tempo de Deus é já. Você que acha que está de pé, me desculpa, tu não está. Você julga estar firme. Você acha que você está administrando. Provérbios 16, 18 vai dizer: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Me desculpa, mas não é um pouco de soberba achar que eu estou no controle? Não, eu vou fazer isso amanhã, que não sei o quê. Estou planejando, daqui a 2 anos eu vou fazer isso. Irmão, qual é o controle que nós temos? Salmo 73, 18 diz: certamente tu colocas
em lugares escorregadios. Deuteronômio 32, 35 diz: a mim pertence a vingança e a recompensa. A seu tempo, quando resvalar é escorregar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa. Presta atenção, querido, com todo amor. Pastor São, eu não consigo sentir muito amor na tua palavra, não. Eu acho um amor estranho, que eu saio meio desconfortável. Com todo amor, irmão. O dia da tua calamidade se apressa. Satanás tem fúria na tua vida, irmão. Satanás tem fúria na nossa vida. E tanto em Salmos quanto em Deuteronômio vai dizer que nós estamos em lugares escorregadios. Sabe quando você está lavando um quintal com sabão em pó? E você acha, não vou cair. Não vou cair. Você vai andando e você faz assim, meu irmão, quando tu cai, tu não vê nada. Você acha que está administrando, irmão, mas do nada o teu pé resvala. E é isso que o Deuteronômio está dizendo, olha, tu nos colocas em lugares escorregadios e o tempo da calamidade se apressa. E às vezes você olha para o filho, você vai cair, o filho vai, vou não, mãe. Até que cai. Porque estava escrito que ia cair. Às vezes a gente fala assim, entrega a tua vida para o Senhor. Abre teu coração para o Senhor, toma a sua decisão hoje. Não, pastor. Estou firme, pastor. Estou firme. Você está de pé até a hora que você cair. Porque o tempo da calamidade se apressa para a sua vida. Bem, para fechar, eu quero ter duas aplicações. Uma a gente já fez, que é para você que ainda não tomou a decisão de estar com Cristo Jesus e atender ao seu chamado. E a segunda é para nós, que somos povo do Senhor. Hebreus 6, 17, 19. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme a consolação, nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Veja como é firme, olha. Deus jurou, se interpôs no seu conselho com coisas que não vão mudar. É impossível que ele minta. E o que não é mentira? Ele vai dizer, a qual temos como âncora da nossa alma, segura e firme, que penetra até ao interior do véu. Presta atenção, crente. Vai surgir alguns momentos em que Satanás vai chegar assim para você e falar assim, tá levantando esse vento aí, tu vai cair. Tu vai cair. E o que o escritor está dizendo aqui? Que aquele que é crente não cai. Não cai porque Deus jurou. E isso é imutável. Só que o que eu estou dizendo, olha, retenha firme essa esperança. Não se esqueça, porque aquele que é nascido de Deus, aquele que Deus chamou, está ancorado. Ancorado. Sabe o que é âncora, né? Tá no barco, joga a âncora. Pum! Bateu na pedra, o barco não sai. E aonde que nós estamos ancorados? Lá no interior do véu, que prefigura o santíssimo lugar. A presença de Deus. Não dá para cair. Não dá para perder a salvação. Por quê? Porque a âncora da minha alma está presa no pé do trono de Deus, irmão. Aonde Cristo se assenta, é lá. É lá que a nossa salvação está ancorada. Só que Satanás pode brincar com a nossa mente e turbar o nosso coração. E aí Jesus Cristo vai dizer, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há morada. Eu te prometi, não permita que Satanás confunda os teus pensamentos. Não permita que Satanás minta para você, ele é o pai da mentira. Não permita que Satanás faça com que você se sinta que você perdeu a salvação ou que você não é amado pelo Senhor. Retenha firme essa esperança. Tu está ancorada no trono da graça. Tu está ancorado, é no Senhor dos Senhores. Tu está ancorado, é lá no Santíssimo Lugar. Tu está ancorado, é lá no céu, meu irmão. É impossível que ele minta. É imutável. Ele garantiu.
Ele se interpôs com juramento. Ele falou para mim e para você: eu te prometo, tu não sai da minha mão. Porque é isso que Jesus Cristo diz, que todas as ovelhas que meu Pai me der, ninguém tira da minha mão. Ninguém arranca da minha mão. Toda ovelha que o Pai me der, ninguém é capaz de me tirar. Essa é a mensagem para nós que somos crentes, que cremos em Jesus Cristo. Retenha firme essa esperança dentro do seu coração e não permita que Satanás confunda o teu pensamento. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos orar, queridos? Louvar ao Senhor por tão grande salvação. Tão grande salvação. Você que ainda não tomou a decisão, faça isso, irmão. Eu não faço apelo para vir aqui na frente, não faço. Tome essa decisão hoje. Sai daqui com essa decisão. Se o Senhor te chamou, atenda a esse chamado, querido. Não tem por que você viver batendo cabeça, lutando contra o Senhor, dificultando a sua vida. Vamos fechar nossos olhos? Senhor, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Deus, por essa noite, onde, Deus, nós fomos expostos à Tua Palavra. Senhor, que a Tua Palavra, Deus, promova a transformação dentro do nosso coração que de fato nós precisamos. Aqueles que têm estado de maneira inconstante, andando com seus joelhos vacilantes, que o Senhor fortaleça os seus pés a partir dessa palavra, que possamos sair daqui, Deus, com uma nova postura, com um novo sentimento, com uma nova compreensão de quem Tu és e de quem o Senhor nos fez ser. Nós éramos perdidos, mas o Senhor nos encontrou. Nós éramos condenados, mas o Senhor nos fez livres. Nós éramos presos, e o Senhor nos libertou. Nós éramos nada e o Senhor nos fez filhos. Oh Deus, te louvamos, te adoramos, te bendizemos, Senhor. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Tu, Senhor, que sustenta a nossa vida, que tem nos mantido de pé até aqui. Tu que és a nossa rocha, Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos mantido de pé, por conta não daquilo que nós somos, mas por conta de quem Tu és. É impossível que o Senhor minta. Tu vela pela Sua palavra para fazê-la cumprir. Muito obrigado por essa noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém.